Nos grandes centros urbanos, somos movidos por tecnologia. Dependemos de máquinas, softwares e aplicativos que facilitam nossa vida. No campo, essa realidade não é diferente. Ferramentas de automação ganham terreno a cada safra. No Meio Ambiente por Inteiro desta semana, você vai conhecer algumas novidades que ajudam a vida na zona rural. Vamos mostrar o avanço de pesquisas, novas variedades de alimentos e até máquinas agrícolas luxuosas. Você é nosso convidado. Para cumprir essa missão, viemos para a AgroBrasília, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, a 60 quilômetros do Congresso Nacional. Nossas equipes de reportagem visitaram os principais estandes, são 480, em uma área de 500 mil metros quadrados. Nossa primeira parada é para conhecer essa fruta amarela. Conhece? Alguns chamam de camapum, mulaca, joá ou joá de capote. O mercado usa o nome oficial de batismo botânico, Physalis. Quem nos recebe é Gilmar, engenheiro agrônomo da empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, a Emater. A gente percebeu com a planta de excelente potencial, tanto de produção e econômico para o DF. A gente tem um bom consumo dessa fruta aqui, apesar de muita gente não conhecer, certo? Mas o consumo dela é alto por quem conhece. E essa fruta é trazida da Colômbia até aqui para os mercados do DF, estado de São Paulo e Santa Catarina. No Distrito Federal e em outras regiões do país, o consumo de Physalis é alto. Então por que, ao invés da gente importar o produto da Colômbia, não produzimos nossa própria fruta? Acredito eu que principalmente por desconhecimento, entendeu? Da fruta. Entendeu? Não há outro motivo, porque ela é fácil de produzir, não existe assim uma técnica especializada, entendeu? É uma planta rústica, não tem pragas e doenças severas aqui que acabam com a cultura, entendeu? A única praga que de algum potencial é a traça, mas se ela bem manejada é muito tranquilo. A traça a qual o Gilmar se refere é a mesma do tomateiro. Por falar nisso, a Physalis é uma fruta da família das solanáceas, a mesma do tomate, da berinjela, da batata e do pimentão. Observe bem o pé. O fruto fica dentro de um casulo protegido por folhas finas em formato de cálice. É comum o fruto ser usado para decorar bolos e doces. E se você nunca comeu, fica a dica, o sabor é doce e ácido. Hoje em dia qualquer transporte está ficando encarecido por conta do frete, né? A logística tem ficado cara, entendeu? Então a gente produzir aqui, a gente consegue colher hoje e entregar no mercado amanhã. Se vem de São Paulo, da Colômbia, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, demora até 2 dias para chegar, o fruto vai perdendo qualidade de mercado. Se ele fosse durar uma semana lá na prateleira do mercado, ele dura 4 dias. Aqui entregando ele dura uma semana, então para o mercado é vantagem também. Há quem diga que Physalis ajuda a combater diabetes, doenças de pele, da bexiga e do fígado. Gilmar explica que a fruta é rica em vitaminas A e C, fósforo e ferro. Notícia boa, né? Ruim é que, como quase não há produção comercial no DF, o consumidor chega a pagar R$ 70 pelo quilo da fruta. E esse preço pode baixar, entendeu? Depende do quantos produtores aderirem à produção, né? Talvez no começo o produtor que iniciar, né, os pioneiros aí vão conseguir os melhores preços, né? Assim que difundir mais, a melhorar, né, aí a oferta ao mercado, provavelmente esse preço vai cair. E não deixará de ser economicamente muito bom para o produtor. Mudando para outra fruta, vamos falar agora da maçã, uma das espécies mais consumidas na capital do país. Deixamos o estande da Emater para conhecer o trabalho desta empresa de consultoria ambiental com sede em Cristalina, Goiás, a 140 quilômetros do Distrito Federal. Edson conta que fez um teste com um produtor rural em uma área de 10 hectares. A novidade é o plantio de uma variedade de maçã que se adapta bem ao cerrado. O técnico agrícola explica que maçã é cultivada em áreas de clima temperado, no sul do país. Agora, com essa nova cultivar, melhora a expectativa de pequenos, médios e grandes produtores do cerrado. Ela vem mostrar que, de repente, o produtor que tem uma área pequena, que talvez tenha dificuldade de encontrar opção
né, para viabilizar alguma atividade econômica, né? E a fruticultura entra de uma forma muito interessante nessas áreas, que não exige grandes áreas, né, para você ter um retorno financeiro interessante, né? Com a maçã, vocês já tiveram a resposta positiva. Positiva, Agora o teste é com pera? Pera, né? Pera é a área que foi plantada, essa sim não tem nenhuma informação, vamos falar assim, regional ainda, porque a primeira área que se plantou foi aqui na Agrobrasília, né? Mas acredita que é possível, Edson? É possível, né? Porque como que é feito essas análises? Isso é baseado muito nas condições climáticas, né? Então é feito um estudo em quais condições de temperatura e tal, quando que ela precisa de frio e tudo, para a partir daí, não, vamos plantar a pera porque a condição é favorável, né? Agora a gente muda de assunto. É bem provável que você já tenha visto essas placas solares usadas em casas ou empresas para produzir a própria energia elétrica de forma sustentável. A novidade aqui é outra. Agora você vai ver como esse sistema pode ser eficiente para quem trabalha no campo, mesmo sem o cabeamento da concessionária. As placas de energia solar fotovoltaica captam a energia do sol. Essa energia é convertida em corrente alternada por intermédio daquele equipamento que vocês estão vendo, que é um conversor, um conversor de energia de corrente contínua para corrente alternada que alimenta a bomba hidráulica que faz toda uma movimentação de água. Agora, por exemplo, está nublado, mas em Isso dias mesmo. com o sol mais forte, Isso mesmo. a potência dobra. Dobra. Com o céu nublado, como temos agora, a vazão desse sistema, dessa mesma bomba, que são 3/4 de CV, tem uma vazão de 2.000 litros por hora. A bomba hidráulica capta a água do reservatório ou da caixa d'água. Aí ela é transportada por um cano até o aspersor. Paulo usa como exemplo o plantio de girassol. Aqui é a prova de que esse sistema funciona muito bem, tanto para ambiente aberto quanto para estufa. Exatamente, exatamente. Pode ser utilizado efetivamente numa diversidade de modelos de irrigação, inclusive na estufa, inclusive também em gotejamento, o que é muito interessante. Paulo explica que esse sistema pode ser aplicado em outras culturas e o produtor rural tem um retorno do investimento de R$16 mil em menos de 3 anos. Olha só que interessante, quando o sol aparece, Isso mesmo. volta a irrigar. O sistema é assim, quando o sol se esconde, dá um tempo também. Isso mesmo, essa é outra vantagem desse sistema. Ele não tem baterias. A bateria seria aquele elemento que seguraria ou garantiria a energia, mais uma vez, garantiria a energia na situação em que não teríamos o sol. Mas ele não trabalha com baterias, isso é uma vantagem. Por quê? A bateria é um elemento que tem um histórico de falhas considerável. Ela requer manutenção. Ela tem uma vida útil reduzida. Isso sem falar que muitas vezes as baterias não são descartadas de forma correta e contaminam a natureza. No próximo bloco você vai conhecer uma nova variedade de maracujá, considerada a menina dos olhos de muitos paisagistas. A gente volta já. A gente abre esse segundo bloco do programa falando sobre uma fruta que muita gente ama. Dizem que ela acalma, o suco é delicioso, a mousse então... Bora falar do maracujá? Bom, a novidade é que a Embrapa Cerrados de Planaltina, a 40 quilômetros da área central de Brasília, desenvolveu 5 novas cultivares de maracujá ornamental, mais uma alternativa de renda para o produtor rural. Maracujás de cores de flor vermelha, azuis, rosa. Então é uma novidade para o paisagista, para o arquiteto que quer colocar em seus projetos, né, materiais da biodiversidade brasileira. O maracujá é essencialmente brasileiro, tropical, então você tem flores praticamente o ano todo, ao contrário de ornamentais importadas de outros países, né? Esse que a gente está vendo aqui é o cruzamento de um material da Amazônia, de flor vermelha, cruzado com o material do Cerrado, de flor branca. Aí virou esse híbrido de flores alvirrubras, né, vermelhas e brancas, né, que é recomendado para paisagismo de grandes áreas. São cercas, né, como essa cerca aqui, muros, pérgolas. Fábio comenta que no Brasil o mercado de plantas ornamentais é aquecido e tem potencial de crescimento.
é uma fonte de renda, de emprego, né, para produtores, para floristas, né, paisagistas, arquitetos, né. Deixamos o estande da Embrapa para falar da sofisticação das máquinas agrícolas. Essa tem 32 metros quadrados, 4,5 de altura e pesa mais de 10 toneladas. Aqui dentro, tecnologia pura, painéis digitais, cabine com ar-condicionado. Essa é uma máquina pulverizadora capaz de aplicar agrotóxicos em 50 hectares de plantio por hora. Além do impacto ambiental menor, você melhora a qualidade da aplicação, que isso é muito importante para o produtor, né? Melhora controle de praga. Então é um benefício assim completo, né? Quem mostra outras novidades do campo é Bob de Souza. É contigo, meu amigo. Alô, Léo, eu estou aqui, rapaz, meio escondido. Já viu uma construção como essa? Quem olha de fora pode achar que isso daqui é uma tenda de acampamento, mas não é não. Isso aqui é um galinheiro. Aqui dentro tem 15 galinhas. Esse galinheiro aqui é um galinheiro móvel. Dá uma olhada nas rodinhas aqui, ó. 2 rodinhas e o equipamento pode se locomover para fazer limpeza de áreas como essa, que está exatamente dentro de um pomar de cítricos. A zootecnista Isabela vai explicar para a gente de onde é que vem essa ideia e qual é realmente a vantagem de se ter isso daqui. Essa tecnologia foi criada no Espírito Santo pela Incapé e nós estamos mostrando aqui para os agricultores que estão visitando o espaço da agricultura familiar, né, na Emater DF, como que eles podem fazer essa integração da propriedade. Agora, eu vi ali tem 15 galinhas, se eu não me engano, Isso. 15 ou 16 galinhas. Esta área aqui é uma área aqui de quê? De uns 35 metros? 35, quase? mais ou menos 35 metros quadrados. Quanto tempo que essas 15 galinhas demorariam para limpar esta área aqui? Em 2 dias elas fazem essa limpeza. 2 dias? 2 dias. Isso evita a contratação de mão de obra para fazer capina, né? Mão de obra e, além do mais, elas não vão precisar de utilizar agrotóxicos defensivos. Porque quando elas trabalham aqui, elas já deixam adubo, né? Já deixam um adubo. E ele não vai precisar de usar um herbicida para fazer a dessecagem dessa área. Agora, existe também essa tecnologia no manejo da criação de galinhas e frangos e ovos, também na produção de ovos, que é o uso de produtos fitoterápicos e homeopáticos. Sim. Conta um pouquinho disso para mim. A homeopatia, ela vem trazendo alguns benefícios, né, de forma preventivos. Ela melhora o organismo do animal como um todo. Sim. Né? De forma que ele vai ficar mais resistente a doenças. E tem alguma alteração de peso? A galinha fica mais leve, mais pesada, mais ágil? Sim. Quando é utilizado desde o início do desenvolvimento desses animais, eles ajudam no desenvolvimento orgânico como um todo. Sim. Cada fase o animal tem um desenvolvimento diferenciado. Entendi. Na fase inicial está desenvolvendo ossos, músculos, né? Então a homeopatia ela vem auxiliar. E o ovo? Como é que fica o ovo dessa galinha? Quando ela entra na postura, há produtos específicos para postura, né? Sim. E o ideal é que torne o ovo mais consistente, com uma gema, né, mais colorida, entendi, que é o que o consumidor está procurando. Eles estão saindo encantados e querendo implantar, pensando nesse benefício na propriedade. Fazer essa integração de forma que eles diminuam o uso de defensivos, né? Aditivos químicos. Perfeito. E façam essa integração, torne a propriedade mais sustentável e consigam produzir um alimento de qualidade. É a tecnologia aplicada ao pequeno negócio para melhorar a rentabilidade e a saúde dos bichinhos. Depois das galinhas ciscarem em cercadinho móvel, vamos mostrar as novidades do sistema de agrofloresta. Será que é possível um plantio de café junto com mandioca? Respondemos isso no próximo bloco. A gente volta logo.
Vimos no bloco anterior várias novidades apresentadas na Feira de Agronegócio de Brasília. O galinheiro móvel é um sucesso. Prático, barato e saudável para as aves. Agora chegou o momento de visitarmos os canteiros que seguem as técnicas mais modernas e sustentáveis de plantio. Um solzinho de uns 30 graus e viemos fazer uma visita a um plantio especial, um plantio de agrofloresta. Já falamos sobre esse assunto aqui no programa várias vezes, mas hoje nós vamos receber uma aula sobre o que plantar no mesmo canteiro. Por exemplo, nós temos aqui mexerica poncã, aqui ao lado é mandioca, imagina. Olha o café, café com mandioca. E temos aqui o eucalipto, que tem toda uma aura de mistério. Alguns falam que prejudica o solo, outros falam que nem tanto, que é só saber manejar. Enfim, para dar essa aula para a gente, nós convidamos o Névio, da Emater. Ô Névio, eu estou vendo várias... Chega aqui um pouquinho, Névio, por favor. Estou vendo aqui várias espécies. Vamos começar a falar daquela mexerica poncã ali do começo do canteiro. Por que ela começa naquela linha ali? Qual é a função da mexerica aqui? Tem alguma função orgânica nesse plantio? Nesse caso aqui nós estamos dentro do plantio orgânico. Tá. No caso da poncã, foi a planta escolhida para ser a principal nessa atividade dentro dessa área. Sim. E esse sistema SAF, que é o sistema de plantas da área agrícolas e florestais juntos, no mesmo espaço, vamos chamar assim. Sim. Então, por exemplo, aqui nesse canteiro a gente percebe muito claro. A poncã é a planta principal, essa mexerica. Em seguida temos mandioca, o café, eucalipto, crotalária, mamão e vai repetindo a série. A série. Certo. O que me interessa aqui no final é o pé de poncã e o outro poncã que já está aqui a uma distância que vai ficar o plantio definitivo. Essas plantas que estão no meio, ela está compondo isso momentaneamente. Tá. Por exemplo, num sistema assim, tradicional, uma forma que a gente planta, seja ele orgânico ou convencional, o ideal, a forma que as pessoas dizem que é ideal, é plantar só a poncã. Mas a gente percebe que se a gente fizer um consórcio igual a gente está vendo aqui, com diversas plantas, eu tenho umas plantas que vão crescer mais, vão cobrir as menores. Sim. Eu tenho uma diversificação que ajuda no controle de pragas e doenças. No canteiro ao lado, vemos o plantio de milho com feijão de porco. A leguminosa ajuda a colocar nitrogênio no solo, eliminando a adubagem química. E a crotalária desse lado de cá tem a mesma função. Veja que algumas plantas estão furadas. Elas foram atacadas por lagartas. Os insetos podem até comer uns 30% do que está plantado aqui. Eles fazem parte do milagre da natureza. Temos também uma bananeira em crescimento. E cada frutífera terá um ciclo diferente de produção durante o ano. O eucalipto combina bem com tudo isso e vai dar madeira. Já imaginou como ficaria esse plantio daqui a 6 anos? Olha só o tamanho das frutíferas. Esse café aqui já pode colher, né? Sim. Está no ponto de colheita? Já está no ponto de colheita. Pode ver que ele já secou uma parte dos grãos, mesmo estando um pouquinho verde, mas já está na hora da retirada. Sei. Esse caso é um exemplo de um SAF, né, que foi feito há mais de 4 anos. 5 e pouco talvez. Uhum. Lá, naquele que a gente mostrou, era poncã. Esse aqui estamos usando a laranja, que também é da mesma família. Então olha só uma coisa, o espaçamento das laranjeiras não vão ser mudados. E o café, nesse caso o café cresceu, já está produzindo. E aquelas plantas que a gente tinha que eram plantas baixas, sim, por exemplo a crotalária, o feijão de porco, o inhame, o milho já não existe mais nesse sistema, porque já passou de fase. Então o que interessa para nós aqui agora é a colheita do café, a colheita da principal atividade frutícola, no caso seria as laranjas, né, que já começa agora. A parte de bananas também, que já temos aqui, os pés já estão bem desenvolvidos. Então a gente percebe que já tem cacho, já começa a produção. É uma viagem orgânica pelo sistema agroflorestal. E as bananas fazem a festa dos polinizadores. É um trabalho pacífico, equilibrado, do jeito que a natureza criou e com recursos próprios. Névio, vamos mostrar para as pessoas aquele tronco de eucalipto. Já é um tronco adulto, né? Sim, ele já desenvolveu. Como a gente precisava de uma madeira de um diâmetro maior, já deixou aqui. E nesse mesmo caso, começou igual aquelas plantas novas lá. Começou com a crotalária, começou com o milho, com a mandioca, começou com feijão de porco e por aí vai.
E por aí vai a geração de renda para o pequeno produtor, ao longo do ano. Essa é a dica. Nós vimos ali as mudinhas de eucalipto assim, ó, com 70, 80 centímetros. Olha o tamanho que ele vai ficar, olha a espessura desse tronco. É um sistema que funciona e a prova está na terra. E agora, que tal um voo para o outro lado do circuito da Emater? Vamos falar de abelhas. Nessa colmeia, vemos o ninho de uma espécie sem ferrão, da família das meliponas. Aquelas que têm ferrão são uma mistura de africanas com europeias e são da família Apis. Elas produzem a maior parte do mel comercializado no país. As meliponas não podem. O que produzem chega no máximo a 1 litro por ano e o preço pode chegar a R$ 280. Nós estamos aqui no meio desse pomar e em companhia de um especialista em abelhas, o professor Guaraci Teres. Professor, as abelhas estão desaparecendo mesmo da agricultura, da polinização? O que está acontecendo? No mundo inteiro fala-se que as abelhas... Vou chegar mais para cá, professor, mais na sombra. Que as abelhas estão sumindo. Qual é a sua visão sobre isso? A primeira questão é que o próprio produtor, o próprio agricultor, ele não está sabendo realmente trabalhar. Ele está usando excessivamente o uso de agrotóxicos, defensivos, né, herbicidas, para a sua produção, para a sua atividade de produção. O que acontece? Isso aí prejudica os insetos, principalmente as abelhas, que é um dos agentes principais para a polinização dos vegetais. O professor comenta que os insetos fazem 90% da polinização dos vegetais e as abelhas fazem um trabalho mais pesado quando se trata de alimentos para a humanidade. Polinizam 70% de tudo que comemos. Existe um trabalho que se faltar abelha no mundo, nós teremos só 4 anos de vida. Só 4 anos? 4 anos, é justamente pela quantidade de alimento que tem de reservas, né? E depois a gente não vai ter mais condição de ter uma vida em função da falta das abelhas. Nós estamos aqui no meio de um pomar de cítricos, né? O que esse pomar poderia ganhar com mais ou menos abelhas, se tivesse andado, se tivesse voado por aqui? Olha só. No estado de São Paulo, por exemplo, que lá tem a grande produção de citros lá eles fazem aluguel de colmeias através com os apicultores. Aluguel de colmeias? Aluguel de colmeias, justamente para botar no meio das plantações, chega a aumentar em torno de quase 40% a produtividade das laranjas em função da utilização das abelhas. E essas abelhas que são alugadas, elas são meliponas, sem ferrão? Não, são as abelhas Apis. Trabalhar com abelhas africanizadas no campo faz parte da vida de Guaraci há mais de 20 anos. E ele já formou centenas de apicultores em vários estados brasileiros. Um dos trabalhos mais difíceis é resgatar colmeias silvestres. Adaptadas em caixas, as operárias da natureza tendem a viver domesticadas, mas sem abusos. Continuam agressivas. E como ele já disse, quem tem abelha pode alugar as caixas e fazer dinheiro. Cerca de meio salário mínimo por colmeia em época de florada de maçã em Santa Catarina, por exemplo. Nesse pomar vemos uma caixa de resgate de apis, apenas para demonstração. Esses núcleos para a convivência de abelhas são feitos de material reciclado. E isso também aumenta o ciclo de sustentabilidade da cadeia produtiva. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!